Muito bem, vamos então voltar ao livro do Eclesiastes. Estamos quase terminando o livro do Eclesiastes. Já estamos no capítulo 10 do Eclesiastes. Então, abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Já lemos, na penúltima vez que eu abordei o capítulo 10, nós lemos todo o capítulo 10. Acho que na última vez também lemos todo o capítulo 10. Mas hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, tá bom? Eclesiastes 10, versículos 1 a 11. Eu lerei e você vai acompanhar silenciosamente. Vamos voltar ao capítulo 10. Estamos nos esforçando para entender o capítulo 10. Ouça com atenção a leitura que farei. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Até o verso 11. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê uma boa compreensão da passagem que acabamos de ler. Senhor, o povo que se reúne neste lugar é o teu povo, comprado pelo sangue do teu Filho. A palavra que acabamos de ler, Senhor, é a tua palavra. Nos foi dada por inspiração tua. E este que fala, Senhor, é teu servo. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que tu queiras, neste instante, enquanto falamos, abençoar a todos nós. Abençoe, Senhor, este que fala, abençoe aos que ouvem, de tal maneira que todos possamos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é um bumerangue? Bumerangue dizem que no passado foi arma de caça entre os aborígenes australianos para atingir pássaros, talvez. Mas bumerangue hoje é um esporte, um objeto esportivo. E certamente a maioria conhece, é aquele objeto com lâminas de madeira que, sendo arremessado corretamente,
faz um percurso e volta na mão de quem o arremessou. E é por isso que surgiu a expressão efeito bumerangue, não é? O que é o efeito bumerangue? Efeito bumerangue é quando fazemos algo que acaba voltando-se contra nós mesmos. Nós nos tornamos vítimas daquilo que fazemos. Então, é isso que significa o efeito bumerangue. Por que eu estou introduzindo a nossa mensagem hoje com essa ideia do bumerangue? Porque eu creio que é exatamente disso que o Eclesiastes trata na porção do capítulo 10 que vamos considerar hoje. O Eclesiastes, na porção do capítulo 10 que vamos considerar hoje, está nos mostrando o efeito bumerangue da tolice. Hoje nós vamos ver que essa é uma das características da tolice. O Eclesiastes vai hoje nos mostrar que a tolice nossa acaba se voltando contra nós mesmos. A tolice é traiçoeira. Esse é o assunto do Eclesiastes hoje. O tolo acaba prejudicando-se a si mesmo. Então, a advertência do Eclesiastes hoje é: cuidado com a sua tolice. A vítima pode ser você. Então, esta é a mensagem do Eclesiastes hoje. Cuidado com a sua tolice. A vítima pode ser você. Vocês já sabem que o propósito do livro do Eclesiastes é ajudar os leitores a viver debaixo do sol de maneira sábia. Mas eu já disse a vocês que aqui, especificamente no capítulo 10, o escritor ensina a sabedoria focalizando a tolice. Eu disse outro dia que o propósito dele, no capítulo 10, é que os seus leitores fiquem bem longe da tolice. É que a tolice é a antítese da sabedoria. E nós já estamos analisando, há pelo menos, acho que essa é a terceira semana, que nós estamos analisando o capítulo 10. E se você tem nos acompanhado ao longo desta caminhada pelo livro do Eclesiastes, você certamente se lembra quando nós analisamos o verso 1. E nós vimos que no verso 1 do capítulo 10, Salomão, que acreditamos ser o autor do Eclesiastes, ele fala do poder destruidor da tolice. Nós vimos lá no verso 1 que basta um pouco de tolice para arruinar uma vida. Então, vimos isso lá no verso 1. Depois, se você tem nos acompanhado, você certamente se lembra de quando analisamos os versos 2 e 3. E quando analisamos os versos 2 e 3, nós vimos que a tolice é coisa do coração. Lembram? Eu disse a vocês que a tolice não tem a ver com o grau de escolaridade da pessoa. Eu disse que a tolice não tem a ver com o nível socioeconômico da pessoa. Eu disse que a tolice não tem a ver com o QI da pessoa. A Bíblia deixa claro que a tolice tem a ver com a inclinação do coração. Então, nós vimos isso quando analisamos os versos 2 e 3. E naquela ocasião, nós vimos também que a tolice do coração
inevitavelmente se mostra no estilo de vida da pessoa. Já que tudo que somos procede do nosso coração, um coração tolo vai acabar influenciando o modus vivendi da pessoa, ou seja, o seu estilo de vida. E no último sermão da série, nós focalizamos os versos 4 a 7. Analisamos os versos 4 a 7. E naquela ocasião, nós vimos que quando a tolice está na posição de mando, quando a tolice está exercendo o poder, quando a tolice está na liderança, as coisas são subvertidas. O certo vira errado, o errado vira o certo, a confusão se instala e a coisa se deteriora. Então, nós vimos que não é bom colocar um tolo na liderança. Quando você tem um tolo liderando a família, quando você tem um tolo no conselho da igreja, quando você tem o tolo no governo da cidade, do estado ou da nação, a coisa fica ruim. Então, nós vimos as consequências da tolice na posição de mando. Isso nós vimos quando analisamos os versos 4 a 7. Hoje, vamos analisar os versos 8 a 11, ok? Qual é o ensino dos versos 8 a 11? Todo o capítulo fala da tolice. Mas os versos 8 a 11, o que é que eles dizem a respeito da tolice? Eu já disse, já adiantei para vocês, que nos versos 8 a 11, Salomão está focalizando o efeito bumerangue da tolice. Nos versos 8 a 11, Salomão está mostrando que a tolice volta-se contra você mesmo. A sua tolice volta-se contra você mesmo. A mensagem dos versos 8 a 11 é: cuidado com a sua tolice. A vítima pode ser você. E como é que Salomão ensina-nos a respeito do efeito bumerangue da tolice? Irmãos, Salomão faz isto chamando a nossa atenção para algumas imagens. Ele apresenta algumas imagens aí para ensinar-nos a respeito do efeito bumerangue da tolice. Então vamos olhar para as imagens que Salomão pinta aí nesta passagem. Versos 8 e 9, ele diz: quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Então vamos entender as imagens que são apresentadas aqui nos versos 8 e 9. Então, veja bem, verso 8 ele diz: quem abre uma cova, nela cairá. Então esta é a primeira imagem. É a imagem de alguém caindo numa cova que ele mesmo abriu. Irmãos, o Eclesiastes tem aí, nesta imagem, ele tem em mente um tipo de armadilha que era muito usada naqueles dias. Normalmente a pessoa cavava um buraco no chão, cobria com galhos e folhas, e esta era uma estratégia usada para apanhar animais e até mesmo apanhar pessoas. Mas acontece que se o caçador não prestasse muita atenção no lugar onde ele tinha feito os buracos, ele poderia
facilmente cair no buraco que ele abriu e ficar ferido. Então, o que Salomão está dizendo é que a tolice funciona mais ou menos assim, não é? Ela tem esse efeito bumerangue. Ele apresenta aqui o tolo como alguém que acaba caindo num buraco que ele mesmo cavou. Essa ideia é uma ideia muito presente na Escritura. Certamente você vai se lembrar desta ideia presente nos Salmos. Essa ideia de alguém cair numa cova que ele mesmo abriu, você vai encontrar lá nos Salmos. Quer ver? Lá no Salmo 7, por exemplo. Salmo 7, versos 15 e 16. O salmista diz aí nos versos 15 e 16 do Salmo 7 que o ímpio se torna vítima de sua própria impiedade. Eu vou ler aqui os versos 15 e 16 do Salmo 7. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Então a ideia aí é do ímpio sendo vítima da sua própria impiedade. A mesma ideia vai aparecer no Salmo 9. Se você caminhar um pouquinho aí, chegar no Salmo 9, você verá no verso 15 a seguinte afirmação: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe os pés. Percebe a ideia aí? O salmista fala de nações que se afundam na cova que fizeram, nações que são vítimas da sua própria maldade, da sua própria tolice. Vejam a mesma ideia numa oração que Davi registra no Salmo 35. Veja lá no Salmo 35, um salmo de Davi. E veja como Davi ora nos versos 7 e 8 do Salmo 35. Eu leio aqui, diz o seguinte: pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então, Davi aqui está orando e pedindo que os inimigos que cavaram covas contra ele, que inimigos que armaram laços contra ele, caiam nos laços que eles mesmos armaram, caiam nas covas que eles mesmos abriram contra Davi. E, finalmente, veja o Salmo 57, a ideia está lá também. Salmo 57, verso 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Então, no Salmo 57, mais uma vez, Davi fala de pessoas caindo em covas que eles mesmos abriram. Então, irmãos, esta é a ideia aí na primeira parte do verso 8 do nosso texto. Com esta imagem de alguém abrindo covas e caindo na própria cova que abriu, o Eclesiastes está querendo ilustrar esta natureza da tolice, esse efeito bumerangue da tolice. Ele quer mostrar que o tolo acaba sendo atingido pela sua própria tolice. A tolice do tolo se voltará contra ele. Então, essa é a primeira imagem. Alguém cavando covas
e caindo nas covas que ele mesmo cavou. Agora vejam a segunda metade do verso 8. Na segunda metade do verso 8 nós lemos: e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Que imagem é essa? O que o Eclesiastes tem em mente aqui, quando ele diz que quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra? Que imagem é essa de romper muro e ser mordido por uma cobra? Irmãos, os muros naqueles dias eram feitos de pedras empilhadas umas sobre as outras. E elas eram simplesmente encaixadas umas às outras. E uma pessoa, usando de esperteza, poderia muito bem aumentar a área do seu terreno mudando um muro de lugar. Então, essa é a ideia. Mas era comum ter ninhos de serpentes nas frestas, dos muros. Isso era muito comum. Então, a imagem que parece estranha para nós era uma imagem muito familiar para os primeiros leitores do Eclesiastes. Então, o que ele está dizendo aqui, a imagem que ele está pintando, é de um espertalhão querendo aumentar o tamanho do seu terreno, na pressa de levar vantagem sobre o vizinho, acaba sendo mordido por uma cobra. Então, mais uma vez, é aquela imagem que ilustra esta natureza da tolice, este efeito bumerangue da tolice, não é? Com esta imagem, o Eclesiastes quer mostrar que a tolice se volta contra o próprio tolo. Esta é a ideia que está no verso 9. Quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Desculpem, irmãos. Deixa eu resolver o problema do pigarro aqui. Mas o que eu estou dizendo, ou que o Eclesiastes está dizendo, a imagem que ele está apresentando é a imagem de alguém que se expõe ao perigo, ao risco da sua própria ação. Essa é a imagem. Quem racha lenha expõe-se ao perigo. Quem nunca viu alguém rachando lenha ser atingido por um pedaço de madeira resultante da machadada que ele deu, não é? O sujeito dá a machadada e pedaço de madeira volta-se contra ele mesmo. Essa é a ideia. Ele está querendo ilustrar esse efeito bumerangue da tolice. O tolo acaba sendo atingido pela sua própria tolice, né? Com essas imagens, ele quer ilustrar o que nós estamos chamando aqui de efeito bumerangue da tolice. Ele quer deixar claro para os seus leitores que a tolice acaba se voltando contra aquele que a pratica. Certamente vocês se lembram de Amã. Lembram de Amã? Aquele lá do livro de Esther, lembram? Aquele que foi enforcado na própria forca que ele mesmo construiu para eliminar Mordecai. Lembram da história? Não é? A tolice é assim. Ela volta-se contra nós mesmos. Então, qual é o recado desses versos 8 a 11 do capítulo 10? Eu repito outra vez. O recado é: cuidado com a sua tolice. A vítima
pode ser você. Agora, vejam, vamos continuar, vejam aí os versos 10 e 11. Nos versos 10 e 11, o Eclesiastes continua apresentando imagens para ilustrar o efeito bumerangue da tolice. Versos 10 e 11, eu leio, acompanhe aí. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Então, estas são as duas últimas imagens que ele usa para nos ensinar a respeito do efeito bumerangue da tolice. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte. Irmãos, a imagem aí é a imagem de alguém tolamente querendo ganhar tempo, não é? Acaba partindo logo para a execução de uma tarefa sem a preparação prévia necessária. A ideia de alguém que quer executar uma tarefa, mas achou que era mais inteligente partir logo para a tarefa do que perder tempo afiando a sua ferramenta. Essa é a ideia. O verso 10 fala de um trabalhador que prefere não perder tempo afiando a sua ferramenta. Então, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Deixa-me ver se eu consigo deixar isso mais claro para você. Pense, por exemplo, num lenhador, já que nós falamos aqui de alguém rachando lenha, não é? Pense aí na imagem de um lenhador que, querendo usar de esperteza, acha que é mais sábio, não é? Não querendo perder tempo afiando o seu machado, parte logo para a tarefa de rachar a sua lenha. O que o Eclesiastes está dizendo que isso é uma tolice. Porque aquele que não quer perder tempo afiando antes o seu machado, vai gastar mais tempo e energia ao desempenhar da tarefa com um machado cego. Então, a sua pretensa esperteza, que é tolice, acaba voltando-se contra ele mesmo. Achou que era esperto, não afiou o machado e acaba despendendo mais força, mais energia e mais tempo na execução da tarefa. Entendeu qual é a ideia que está aí no verso 10? Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, não é? Esta é a ideia que ele está mostrando aí, a tolice se voltando contra o tolo. E a mesma ideia ele continua aí no verso 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. São imagens com as quais nós não estamos muito familiarizados. Mas todos nós sabemos que o encantamento de serpentes ainda é uma ocupação no Oriente, não é? No mundo oriental. Então a ideia aqui é daqueles indivíduos que domam serpentes, não é? Que encantam serpentes e a serpente obedece aos seus comandos. Então, o que o Eclesiastes está dizendo? É que se o encantador de serpentes estiver com pressa,
e não quiser perder tempo e começar a manusear a cobra antes que ela esteja encantada, ele será picado e provavelmente morrerá. Essa é a ideia. Mas se usar a sabedoria, ele garantirá que a cobra esteja encantada antes de ser manuseada. Enfim, todas estas imagens, não é? Todos estes exemplos estão sendo usados aqui por Salomão para ensinar a você e a mim a respeito do efeito bumerangue da tolice. Ele está mostrando a nós que a nossa tolice pode voltar-se contra nós mesmos. O que o Eclesiastes está dizendo aqui é que na vida debaixo do sol, nunca se esqueça, ele está descrevendo como as coisas funcionam debaixo do sol. Então, o que ele está dizendo aqui é que nas suas observações da vida debaixo do sol, ele constatou que a tolice tem este efeito bumerangue. Ele constatou que há na vida debaixo do sol um princípio de causa e efeito em funcionamento. O que o Eclesiastes constatou nas suas observações é que, por causa desse princípio que está em funcionamento neste mundo debaixo do sol, quem planta, colhe. Essa é a ideia, não é? Então, ele observando a vida, ele chegou à conclusão de que há um princípio de causa e efeito em funcionamento no mundo. Irmãos, a sabedoria popular tem chegado a essa conclusão, não é assim? Quem planta ventos, colhe tempestade. Isso é da sabedoria popular. As pessoas observando a vida, aqui se faz, está vendo? Sabedoria popular, não é? Quem com ferro fere. Essa é a ideia. Vendo a vida assim, ele viu que tem um negócio aí em funcionamento, não é? Há um princípio de justiça em funcionamento no mundo que faz com que a tolice se volte contra o tolo. Por exemplo, pense, por exemplo, numa pessoa que vive de maneira autocentrada, uma pessoa que vive de maneira egoísta, uma pessoa que quer tudo para si, que só pensa em si. Qual é o efeito desse estilo de vida? Ironicamente, a pessoa que quer tudo para si e que acha que é o centro do mundo, acaba sozinha. Irônico isso, não é? A sua tolice acaba voltando-se contra ela. Eu sempre digo que a boa maneira de você conquistar bons amigos, se você quer ter bons amigos, sabe qual é o segredo? Seja um bom amigo. Natural. Quando você pensa nos outros, quando você busca o bem dos outros, quando você tem interesse pelos outros, a tendência é você colecionar bons amigos. A vida é assim, não é? A vida é assim. O segredo para se ter bons amigos é ser um bom amigo. Pense, por exemplo, naquele jovem que só pensa em se divertir, não leva a vida a sério, não trabalha, não estuda. Você já pensa, isso vai se dar mal. Isso vai dar ruim. Por quê? Porque você já aprendeu que quem planta,
colhe. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. É assim que a vida funciona neste mundo. Esta é a constatação do Eclesiastes. A nossa tolice acaba mais cedo ou mais tarde voltando-se contra nós. A gente colhe o que a gente planta. É assim a vida debaixo do sol. Mas preste atenção, o Eclesiastes está apenas descrevendo a vida debaixo do sol. Ele está apenas fazendo uma constatação. Ele está apenas dizendo como as coisas funcionam debaixo do sol. Ele não diz por que as coisas são assim. Ele não diz o que significa a existência deste princípio. Então, o Eclesiastes simplesmente faz uma constatação: a vida é assim. Mas há um outro autor bíblico que tratou desse mesmo assunto e tratou com uma amplitude maior. Eu estou me referindo ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tratou desse assunto, só que ele deu uma amplitude maior. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo deixa claro que este princípio de causa e efeito, que esta lei do plantio e da colheita, existe nesse mundo não por acaso. Paulo deixa claro ao escrever aos Gálatas que o mundo não é um sistema fechado de causa e efeito. Ele ensina que esse princípio que está em funcionamento no mundo existe porque Deus estabeleceu as coisas assim. Preste atenção. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ele diz: não vos enganeis, irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto ceifará, isto colherá. Então, preste bem atenção, que Paulo está dizendo o seguinte: se você planta arroz, você vai colher arroz. Se você planta milho, você vai colher milho. É assim que Deus estruturou o mundo. Não é? E aí ele aplica isso à vida moral. Ele diz: aquele que semeia o mal vai acabar colhendo o mal. Se você semeia o mal e espera colher o bem, você está zombando de Deus. De Deus não se zomba. Plantar milho e querer colher arroz é zombar de Deus. De Deus não se zomba. Então, com isso, Paulo está ensinando que esse princípio existe no mundo não por casualidade. Por que a vida é assim? Porque o Senhor que criou o universo e nos criou também, estruturou, programou o mundo para funcionar assim. E o que isso significa? Irmãos, isso significa que nós vivemos num universo moral. Existe uma dimensão moral no mundo. O mundo não é um sistema mecânico de causa e efeito. Nós vivemos num mundo governado por um Deus pessoal, que é justo e reto. É por isso que as coisas funcionam assim neste mundo. É por isso que a gente colhe o que a gente planta. Há uma dimensão moral no universo. Nós não vivemos num universo amoral. A moralidade não é resultado da construção social. Não fomos nós que inventamos essa ideia de moralidade.
Isso é parte da estrutura do universo estabelecido pelo próprio Deus. Nós vivemos num mundo moral. Mas talvez você esteja pensando, reverendo, acontece que nem sempre o mundo funciona assim. Às vezes funciona, às vezes o cara planta vento e colhe tempestades. Mas nem sempre, reverendo, funciona assim. Às vezes a gente vê as pessoas semeando o mal e se dando bem. Às vezes a gente vê as pessoas agindo mal e colhendo bem. Às vezes quem mente, quem frauda, quem rouba, quem violenta, acaba se dando bem. É verdade, é verdade. Se você tem essa observação do mundo, da vida debaixo do sol, a sua observação está correta. Mas o que você precisa entender é que a história ainda está sendo escrita. Este princípio do plantio e da colheita moral é apenas um sinal. É apenas uma pista. Ele serve para lembrar a você e lembrar a mim que nós estamos vivendo num mundo moral. Esse princípio que é um princípio de justiça parcial em funcionamento no mundo, é apenas um lembrete de que todos nós vamos um dia comparecer diante do justo e reto juiz do universo para a prestação de contas. É uma pista, é um lembrete, é um sinal de que estamos vivendo no universo moral. Aliás, Jesus Cristo disse com todas as letras que todos os homens prestarão contas de cada palavra frívola que proferirem. Cada palavra inútil, cada palavra tola, nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, na vida debaixo do sol, nós colhemos o que plantamos, para nos lembrar de que vamos prestar contas um dia. Estes episódios de se colher o que se planta são apenas lembretes de que um dia Deus julgará o mundo com justiça. Então saiba disso. Você está vivendo no mundo moral, criado por Deus. Você vai prestar contas a Deus. E pode ser que as suas escolhas se voltarão contra você. É o efeito bumerangue da sua tolice. Pode demorar, mas mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Ninguém fica devendo. Mas eu tenho uma boa notícia, e eu não posso terminar sem dar a você a boa notícia. A boa notícia é que você poderá comparecer diante de Deus para a prestação de contas com a dívida quitada. Que coisa boa! Essa é a boa notícia. A Bíblia ensina que a morte de Jesus na cruz cancela a dívida daqueles que confiam nele. Deus mesmo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, diz Paulo, encravando-o na cruz. Portanto, a boa notícia para você hoje é: se você admitir que é um devedor para com Deus, se você admitir que não pode quitar por você mesmo esta dívida, se você aceitar pela fé o que Jesus fez na cruz, você vai prestar contas, mas você vai comparecer diante de Deus com recibo de quitação. Que coisa maravilhosa! Deus seja louvado. Estamos vivendo num mundo moral.
todos nós teremos que pagar. Ou pagamos na cruz, ou pagamos no inferno. Ninguém ficará devendo ao Senhor. A escolha é sua. Que Deus tenha misericórdia de você. Amém.